Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Conselho Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera, mais um vídeo super importante, porque é um tema que eu gosto demais. E quando nós falamos de fundos imobiliários, os dois segmentos que eu mais curto são shoppings e logística. Poxa, Alain, mas você não gosta de papel, FOF? Eu gosto de todos os FIIs, tá? Mas eu acho interessante shopping, logística, sendo que logística, para quem não sabe, eu já dei aula em faculdade, eu tenho MBA na FGV em logística, então eu gosto, já tive uma transportadora, eu curto esse segmento, tá? Por isso eu falarei hoje sobre alguns fundos imobiliários de logística. Também teremos vídeos só sobre shopping, só sobre FOF. Eu vou fazer um vídeo de cada segmento, tá? Porque vocês estão me pedindo aqui. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, hoje eu vou te pedir 3 coisas. Normalmente eu peço 2, mas hoje eu vou te pedir 3 e você vai entender. Primeira coisa de sempre, se inscreva no YouTube, bata no sininho para receber as notificações, blá, blá, blá. Segunda coisa, me deixa aqui nos comentários a seguinte questão. Você tem algum FII de logística na carteira? Me diga aí se você tem algum fundo imobiliário de logística. O fundo mais citado, eu posso fazer um vídeo à parte. A terceira coisa especial, eu peço orações aí do fundo do coração para o meu time Vasco da Gama. Vocês sabem que eu sou vascaíno, a situação tá dramática. Então pensei, cara, o que eu posso fazer pelo Vasco? Pedir orações. Poxa, Arlan, mas eu sou da religião diferente da tua. Não tem credo, religião, cor, raça. Você foi lá usar ayahuasca, fumar alguma coisa. Eu só quero energias positivas, porque o Vasco tá precisando. Não é momento de escolher religião, cor, credo, raça, nada. Nós só precisamos de energias positivas. Então, você se inscreva no canal, me diga nos comentários se você tem algum FII de logística e manda aí boas energias. Eu sei que nesse momento está acontecendo uma coisa muito interessante. Não tem ninguém mais contra o Vasco, né? Antigamente o flamenguista estava contra, o corintiano e tal. Agora não tem ninguém, porque o Vasco não ganha de ninguém, então ninguém tem raiva do Vasco. Então mandem aí boas orações, pelo amor de Deus. Essas são as 3 coisas. Tá? Então me diga nos comentários se você tem FII de logística. Sem enrolação, então, para quem está querendo saber sobre a taxação dos dividendos, eu gravei um episódio do meu podcast, vou deixar o link aqui, taxação dos fundos imobiliários e dividendos, onde eu explico tudo bonitinho. É um episódio que tem menos de 10 minutos, tá? Tá lá no Spotify, nós voltamos com o podcast. Então, poxa, Arlan, você acha que os dividendos serão taxados? Para não ficar enrolando e falando tudo de novo aqui, eu vou deixar o link do episódio. É só você clicar lá e escutar. Eu explico tudo bonitinho. Se eles vão ser taxados, quanto, tudo certinho em 10 minutos. Então vale a pena você escutar. Falando agora sobre os fundos imobiliários de logística, como é que está o momento exato? Bom, o mercado está aquecido. O segundo trimestre de 2023 fechou com a menor taxa de vacância dos últimos 10 anos. 10 anos, a taxa caiu de 10,4 para 9,5, então o momento é interessante. Mas, porém, contudo, entretanto, eu tenho visto que muitas empresas estão falindo, pedindo recuperação judicial. Então, essa fotografia do momento, na minha opinião, talvez não continue, tá? Se a coisa continuar piorando no Brasil, de repente essa vacância vai aumentar. Para 30%, 40%, não. Em alguns fundos até pode chegar nisso. Mas o segmento eu acho que ele tem uma certa resiliência, tá? Por isso eu também gosto dele. E bons fundos imobiliários de logística, com boa localização, às vezes o inquilino pode sair e o fundo continua. Tanto que eu aproveitei uma situação recente, que foi do GGRC11 lá, que deu problema com as lojas americanas, eu comprei a 99, ele já subiu pra cacete. Pode dar problema? Pode. Mas é importante que vocês entendam que o momento está bom, mas acho que a tendência é de piora no curto, médio prazo e depois de melhora no longo prazo, tá? Então é importante isso. Saiu uma matéria falando sobre os fundos imobiliários de logística mais baratos do momento e o que esperar dos queridinhos, e é isso que eu tô trazendo para você. Então eu falo aqui sobre vários fundos rapidamente. Poxa, Arlan, gostei desse, quero investir. O que eu faço? Estuda! Estuda, cara. Nunca invista sem estudar. Até porque você tá vendo esse vídeo aqui, de repente eu gravei e logo depois deu merda no fundo, ou um fundo comprou um negócio bom. Então, quando eu falo aqui, você pega depois e vai estudar. Vamos começar falando aqui desses vários fundos que eu vou falar, com o HGLG11,
Fundo super conhecido, na minha opinião tá sempre caro, tá? Mas a galera tá sempre comprando, ele tem uma vacância de 15%. Quando a gente olha o preço sobre valor patrimonial, olha como ele tá caro, 1,07, tá presente em 5 estados, tem locatários como Mercedes-Benz, Bosch, Shopee, nos últimos 12 meses pagou quase 9%, é um portfólio relativamente diversificado, vocês estão vendo aqui, não tem, por exemplo, 40, 50% em cima de alguma coisa só, então a gente vê que é um fundo bem diversificado. Isso é uma matéria aqui, ó, HGLG11 negocia a compra de 2 imóveis no interior de São Paulo por 79 milhões. Então, alguns fundos estão sempre se movimentando. Isso é uma merda pra mim. É bom em termos de negócio, mas é uma merda pra mim que eu tenho na cabeça, cara, dezenas de fundos imobiliários. Vocês veem eu aqui fazendo um vídeo, eu participo do material, da produção de tudo, então eu tenho vários fundos na cabeça. Aí um fundo compra ou vende um imóvel, puta, eu tenho que estudar tudo de novo e tal, mas tudo bem, se for bom pro fundo, tudo bem. E eu prefiro fundos com mais imóveis, tá? Isso dá uma liquidez, melhora, vem mais cotistas, aumentam o número de imóveis, dilui o risco, então eu gosto de mais imóveis, mas tumultua a minha cabeça. Próximo fundo, GGRC11, aquele que eu falei da oportunidade, tá com uma vacância de 0, preço sobre valor patrimonial 1,06, possui um PL de 1 bi, quer dizer, já é um fundo grande, quase 10% de yield nos últimos 12 meses. Ele tem uma característica interessante que é essa daqui, ó, 37% do fundo é focado numa área e 62% em outra, dividido em logística e industrial. Então não é um fundo só logístico, tem galpões com indústria e galpões visando a área logística. É um fundo meio híbrido dentro dessa área. E aqui, ó, tá o problema. Eles têm as lojas americanas como locatário. Na época que a loja americana pediu a recuperação judicial e deu aquele problema todo, o fundo despencou, saiu de 100 e pouco para 99. A galera se desesperou por causa de um imóvel. Eu achei que era uma oportunidade, não foi nenhuma recomendação, falei aqui um pouco e tá aí o gráfico, ó. O fundo tava lá em cima, deu essa queda na casa dos 99, até um pouco menos 99, mas eu peguei 99 e agora já voltou para R$120, então nos últimos 12 meses ele subiu 15%. Muitos fundos imobiliários subiram no último ano, subiram muito. No final do vídeo eu vou mostrar quanto eles subiram, tá? No final do vídeo tem uma tabela super bacana aqui. Depois eu posso colocar até em algum lugar. Depois nós temos o SDIL11, que agora mudou de nome para TRBL11. Então acabou o SDIL11, fundo que está na carteira do canal, tá? Ele mudou de nome, eu gosto desse fundo, tá caro também, 1,04. Ele tem 5 imóveis em 3 estados diferentes, BRF, Braskem, Correios estão entre os principais inquilinos dele, quase 10% nos últimos 12 meses. Eu gosto muito, ó, ele tem esses 5 galpões aqui, e eu já falei que ele tem aquela característica do last mile, né? Imóveis a 30 quilômetros das grandes capitais, Rio, Minas e São Paulo. É um fundo muito bacana. O que falta nesse fundo aqui, na minha opinião? Mais imóveis, bem localizados também, tá? Mas, se ele perde algum inquilino, eu acho que a chance, acredito, tá? Que a chance dele arrumar outro inquilino é grande, mas teria um baque muito forte. E aí a galera se desespera. Lembrando que boa parte desses fundos tem contratos atípicos com os inquilinos. Você sabe o que quer dizer isso? Significa o seguinte, quando eu vou avisar, olha o seu SDIL, GGRC11, HGLG, eu quero sair agora. Ele vai falar, não, você pode sair agora, mas você tem mais 6, 12, 18 meses para me pagar aqui. Então, muitos inquilinos, se quiserem sair, vão ter que pagar 6 meses, 12 meses a mais. E aí é o tempo do fundo procurar outro inquilino. Isso é muito comum em fundos imobiliários de logística, tá? Muito comum. São os contratos atípicos. Depois eu posso até trazer mais informações sobre isso. Temos aqui também o XP LG11, super conhecido da galera, também está acima do valor patrimonial já, vacância de 4,5%, quase 8% de pagamento nos últimos 12 meses. Tem um portfólio interessante aqui, ó, Via Varejo, Leroy, Mercado Livre, Renner, Grupo Pão de Açúcar, B2W, Mobile. A gente pode ver até no mapinha aqui, 46,6% em São Paulo, 14% no Rio, 7% em Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Olha que portfólio bacana. E saiu uma matéria, XP LG11 anuncia maior dividendo da sua história. É o que eu tô falando. Cara, os últimos 12 meses foram belíssimos para quem comprou fundo de logística e de shopping.
Então quem acompanha o canal aqui não está reclamando, certo? Eu falei com vocês de mandar material, depois eu vou colocar alguma coisa lá no Telegram que a gente tem sobre fundos imobiliários. Então se está se sentindo solitário, quer discutir com alguém sobre fundos imobiliários, eu tenho um Telegram gratuito, tá? Você não paga nada, aliás, cuidado com golpes no Telegram. Eu, por exemplo, tenho alguns grupos, tudo gratuito, não ofereço nada, não pego dinheiro, não tem material, não vendo porra nenhuma lá, mas você pode ficar discutindo o link, tá nos comentários. Temos o LVBI11 também, que é o VBI Logística, vacância de 0,5%, preço sobre valor patrimonial 1,01. Também é um fundo interessante, com um portfólio bacana, bem distribuído aqui. Então a gente vê que o maior inquilino tem 11% do fundo, que é a Amazon. Porra, Animal, depois Ambev, DHL, Magazine Luiza. Olha que bacana. Inclusive ele põe aqui a alocação por região. Raio 30 de São Paulo, região metropolitana de Curitiba. Então o LVBI tem algumas características importantes, mas você vê que está pagando um yield um pouco mais baixo e está caro, tá? Na minha opinião, todos os fundos imobiliários estão caros, porque eu tô baseado lá no preço do ano passado. O que vai acontecer? A Selic vai cair, eles vão ficar mais caros ainda. Daqui a pouco eu paro com isso, eu ando meio ranzinza em relação a preço. Também temos o VTLT11, puta nome difícil, é o Votorantim Logística, 0% de vacância, tá quase no seu preço sobre valor patrimonial, mas aqui tem um problema. Mesmo ele tendo um pagamento bom nos últimos 12 meses, 10,58, ele tem um imóvel disponível para Renault e uma quantidade baixa de cotistas. Eu até marquei aqui, 6 mil cotistas. Então ele não vai ter uma liquidez boa. Esse é o imóvel dele, é um contrato atípico. Lembra que eu falei, contrato atípico, não sei o quê? Então, se ele der um aviso prévio, após 2026, que é a data dele do contrato, ele ainda tem que pagar 6 meses para sair. Então vocês estão vendo, existem esses contratos. Agora, eu não vou me meter com valor alto em um imóvel. Mas é interessante para muita gente. Poxa, eu quero diversificar muito, quero ter vários fundos de logística. Talvez seja interessante ter esse fundo. Agora, numa carteira pequena, pelo amor de Deus, não. Temos o VILG11 também, que é o 20 Logística, vacância de 0%. Está abaixo do seu valor patrimonial, quase 8% de dividendos nos últimos 12 meses. Saíram várias notícias aqui, porque ele cancelou a venda de um galpão. O portfólio do fundo tem 15 imóveis, distribuídos em 7 estados, com mais de 60 locatários diferentes. Essa é a distribuição, 15% toque-estoque. Tem Magazine Luiza, tem Ambev, tem Privalha, tem Boticário. Quer dizer, locatários com nome. Olhando no mapinha aqui, a gente pode ver que ele não fica só em São Paulo, que nem muitos fundos. Tem em Minas também, tem em Rio Grande do Sul, tem Pernambuco. Olha que bacana a distribuição desse fundo. VILG é um fundo que eu já tive de olho, já tive na carteira, depois saiu, voltou. Então, é um fundo que eu estou sempre de olho, só que esses fundos maiores acabam ficando caro, primeiro, do que os outros fundos. Tem o HSLG11, também muito conhecido, 0% de vacância, abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, pagou quase 9% nos últimos 12 meses. O problema dele é esse daqui, botei até uma seta vermelha, muito concentrado em Via. Então, vamos imaginar, Deus me livre, que a Via pediu recuperação judicial, esse fundo aqui vai despencar. Depois pode até resolver, porque ele tem outros locatários, tem bons imóveis, mas com certeza ele iria despencar. Então também não dá para ter esse fundo numa carteira pequena, a não ser que a sua carteira fosse grande. Depois nós temos o LGCP11, que é o Log CP Inter, 0% de vacância, bem abaixo do seu valor patrimonial, quase 9% de dividendos nos últimos 12 meses. Sai uma notícia, LGCP fará captação de 51 milhões. Muita gente não gosta dessas captações, mas vocês querem que o fundo compre imóvel como, cara? Que saco, o fundo está sempre fazendo emissão, captação. Cara, vocês querem que o fundo cresça como? Se o fundo não for crescer, como é que ele vai comprar novos imóveis? Vai ter novos cotistas? Pô, pelo amor de Deus, gente, tem que fazer. Agora, se os caras forem meter também uma taxa gigante, aí é para ficar puto. Então, tem que emitir, tem que captar, tem que. Mas sem uma taxa que, porra, vai ser uma sacanagem com a gente. Tá aí, esse fundo do Inter tem 14 mil cotistas, um pouco mais de 14 mil. Tá crescendo o portfólio, 5 estados fazendo essa captação, 52 clientes, 23 galpões modulares. No mapinha aqui, eu gosto muito de olhar o mapinha, a gente vê a distribuição. E caso você queira montar uma carteira dessa, poxa, Alan, gostei da lista, vou estudar, quero montar uma carteira só de logística com esses fundos.
Quanto custaria? Bom, eu trouxe aqui, sempre faço o dever de casa para vocês, custaria milão, praticamente milão, montar essa carteirinha que eu mostrei para vocês com todos esses fundos de logística. Tá vendo como qualquer um pode investir? Com milão, você monta uma carteira só de logística. Tá aí na tela de novo, ó. E te pagando dividendos. Claro que quem montou lá atrás aproveitou um pouco melhor. Só que a tendência ainda é de alta para esses fundos imobiliários, porque a Selic vai cair já agora na próxima reunião. Eu montei uma tabelinha aqui, eu gosto muito de usar o Clube FI para isso. A gente pode reparar que vários fundos de logística já estão acima do seu valor patrimonial. É esse preço sobre valor patrimonial, P sobre VPA. Mesmo assim, ainda estão pagando bons yields, a tabelinha está super completa, e eu coloquei por ordem de cotistas. Nós temos aqui o HGLG com 365 mil cotistas, XPLG 311 mil, BTLG 221 mil. Então nós temos aqui muitos fundos com mais de 50 mil cotistas. Falando especificamente do crescimento esse ano, de valorização, olha que interessante, eu também montei uma tabelinha aqui, ó. XPLG subiu 15% esse ano. BRCO subiu 20%. LVBI subiu 13%. XPIN subiu 9%. HSLG subiu quase 7%. VILG subiu 8%. E mesmo assim, esses fundos ainda estão pagando bons yields. Olha os últimos 12 meses aqui. Muitos fundos pagando acima de 7%, 8%. Lembrando que ao longo do tempo os fundos imobiliários também corrigem a inflação. Então quem entrou não está reclamando. Eu tô puto, brinco muito aqui com vocês, mas eu fico ranzinza quando eu vejo um preço. Ah, eu vi um fundo a 100, agora tá 120, eu fico puto. Mas eu sei que ele vai estar 140 quando a Selic começar a cair. A Selic deve para quanto? 8 ou 9? Tem fundo aqui pagando 8, 9. Então daqui a um ano esses fundos não vão estar nesse preço. Tanto que eu vou correr para investir mais na carteira do canal. Porque a hora que a Selic começar a cair muito mesmo, esses fundos vão disparar. Não é uma recomendação, mas é o que provavelmente vai acontecer. Então eu vou acelerar a produção de vídeos aqui no canal, tá? E antes de eu ir embora, não se esqueçam que eu tenho lá o podcast, um episódio sobre a taxação dos dividendos. Coloquei aí, vá lá no Spotify. Provavelmente eu gravarei um conteúdo sobre fundos imobiliários para minha comunidade. Quem não está na comunidade, entre lá, tá? E depois eu vou gravar mais vídeos sobre fundos de shopping, fundos híbridos, FOFs. A gente vai ter uma chuva de vídeo antes dessa queda brusca aí da Selic. Porque senão depois não adianta a gente ficar reclamando, tá? Antes de eu ir embora, você já sabe, vou te pedir 3 coisas hoje. Se inscreva aqui no YouTube, não esqueça lá do podcast, tá? Mas se inscreva no YouTube, me diga nos comentários aí se você tem algum feed de logística na carteira e não esqueça de mandar boas energias. Pô, vai lá, faz o que você for, vai na igreja, na sinagoga, no terreiro, faz o que você tiver que fazer, mas me mande boas energias aí, que o Vasco tá precisando. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho até a próxima.